Olá, meu nome é Amanda de Souza Mello, sou aluna do PIBIC, orientada pela professora Juliana Silveira do Vale, e irei apresentar um resumo sobre teor de fenóis e fator de proteção solar dos extratos aquosos de lentilos granitos. O termo cogumelo é usado para designar o corpo de frutificação formado a partir de um micélio reprodutivo organizado para a dispersão de esporos dos fungos do filho Basidiomycota, que é dividido em pílio, que é a parte superior do cogumelo, com diferentes formas, cores e texturas, que abriga as estruturas para a produção dos esporos, e a haste ou estipe, que conecta o pílio ao substrato de crescimento e dá sustentação ao pílio. O cogumelo Lentinus granitus é um basidiomiceto saprofítico comum no Brasil, que se destaca por seu rico arsenal enzimático, permitindo seu crescimento em diversos substratos e conferindo-lhe potenciais aplicações biotecnológicas. Os compostos fenólicos apresentam várias atividades biotecnológicas e são estudados em basidiomicetos por seu potencial para uso como antibióticos, antitumorais, antioxidantes e imunomodeladores. Os principais objetivos, então, desse resumo é realizar a extração aquosa de compostos do micélio vegetativo e reprodutivo de lentilos granitos e determinar o teor de fenóis e o fator de proteção solar in vitro. A metodologia empregada foi a obtenção do lentilos granitos da coleção de culturas do Laboratório de Biologia Molecular da Unipar. Os cogumelos foram produzidos em bagaço de cana e casca de arroz na proporção de 1:1 por Bertelli et al. 2022. O micélio vegetativo foi produzido em meio líquido de extrato de malte de 20 gramas por litro a 28 graus por 21 dias. O micélio e os cogumelos frescos foram secos a 60 graus, a biomassa foi congelada em nitrogênio líquido e macerada até a obtenção de um pó fino. A extração ocorreu misturando-se 15 ml de água ultrapura autoclavada a 121 graus Celsius por 20 minutos e 3 gramas do pó da biomassa. A mistura foi mantida a 50 graus por 60 minutos e em seguida centrifugada a 3.200 RPM por 15 minutos. O sobrenadante foi recuperado e a biomassa foi extraída novamente como descrito. A combinação dos dois sobrenadantes compõe um extrato aquoso de 75 mg por ml. O teor de fenóis totais foi determinado pelo método de Follin-Cautel e a concentração de fenóis foi calculada a partir da curva de ácido gálico. Os resultados foram expressos em microgramas equivalentes de ácido gálico por 100 mg de micélio. Para a determinação do FPS in vitro, os extratos foram diluídos em água ultrapura até 15 mg por ml e a absorvância foi determinada entre 290 e 320 nanômetros, com um incremento de 5 nanômetros, e o FPS calculado segundo Mansur et al. 1986. Os ensaios foram realizados em triplicados, submetidos à análise de variância e as diferenças entre as médias, com P menor ou igual a 0,05, determinadas pelo teste Skov-Knopf. Determinou-se o coeficiente de correlação de Pearson entre o teor de fenóis e o FPS. Os resultados apresentados, então, é que os extratos aquosos do micélio reprodutivo e vegetativo do lentilos granitos apresentam compostos fenólicos e FPS, onde o maior teor de fenóis foi encontrado no cogumelo, com valores semelhantes no pílio, que deu 233,4 com desvio padrão de 4,9 microgramas equivalentes de ácido gálico por 100 miligramas, e na haste com 232,9 com desvio padrão de mais ou menos 3,4 microgramas equivalentes de ácido gálico por 100 miligramas, sendo 19% superior ao do micélio vegetativo, que deu 196 com desvio padrão de 5,4 microgramas equivalentes de ácido gálico por 100 miligramas. O FPS foi mais alto na haste, com 39,3, sendo 9,5% maior que no pílio, que deu 35,8 com desvio padrão de 0,5, e 96% maior que no micélio vegetativo, que deu 20 com desvio padrão de 0,4. Houve correlação positiva muito forte, com R igual a 0,98 entre a concentração de fenóis e o FPS, sugerindo que quanto maior o teor de fenóis, maior o FPS. A discussão apresentada sobre isso, então, é que os compostos fenólicos são sintetizados pelas vias bioquímicas do ácido Ch-químico e do ácido malônico. Sua estrutura é constituída por um anel aromático ligado a uma ou mais hidroxilas. Os fenóis têm a capacidade de absorver um amplo espectro de radiação ultravioleta que podem reduzir sua penetração e efeitos nocivos na pele. A RDC 629 de 2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina que o protetor solar deve apresentar FPS de no mínimo 6. Os extratos, tanto no micélio vegetativo quanto no reprodutivo de lentilos granitos, atendem essa determinação quando usados na concentração avaliada. Extratos contendo fenóis podem ser usados em formulações que, além da ação fotoprotetora, podem apresentar propriedades antioxidantes que produzem os efeitos do dano oxidativo causado pela radiação UV, além de oferecer estabilidade às formulações e auxiliar na preservação do colágeno. Com isso, eu concluo que o teor de fenóis no cogumelo de lentilos granitos foi parecido entre a haste e o pílio e maior que no micélio vegetativo. O FPS da haste se mostrou maior, com FPS de 39. Novas análises serão conduzidas para investigar outras atividades biológicas dos extratos aquosos de lentilos granitos. Aqui está as referências do meu trabalho. Muito obrigada.